aqui eu já dei uma leve esfumada nessa gaiolinha, né? Com o passarinho também, usei bem de leve só para demarcar ele. E agora vou tirar o stencil daqui para ver como que ficou esse fundo. E daí eu vou fazer, aqui eu não pintei nada, porque vai vir a flor de Natal que a gente quer combinar com essa estampa aqui, natalina. E aí a gente vai vir trabalhando depois o fundo e depois novamente com o stencil, tá bom? Vejam como ficou. Agora eu vou fazer a pintura por baixo dessa gaiolinha, porque ela tem que ter um fundo por baixo. Ela não pode ficar só assim, sem ter um fundo, né? Aqui a gente vai fazer aqui em cima um galho, como se tivesse pendurado a gaiolinha e o passarinho em cima. E aqui, então, nós vamos fazer a flor de Natal, depois que eu vou desenhar ela à mão livre, para vocês verem. Tá certo? Então, vamos lá na pintura agora deste fundo. Então, agora eu fiz esse fundo por cima da gaiola, tá? Por cima aqui, saindo pra fora com clareador, com marfim, com um pouquinho do azul clarinho. E vou dando esse fundo aqui, mesclando, porque depois vai vir o galho, né? Então, eu trabalho aqui esse fundo antes de novamente vir com o stencil por cima. Aqui perto da flor, vou deixar esse espaço para as flores, fazer algumas folhas aqui, inventando alguma coisa aqui nessa parte, tá? Então, aqui vou trazendo um pouquinho mais de verde aqui embaixo. Agora, então, novamente com o stencil, com a cor sépia, aqui, essa cor aqui, eu pego, né, e tiro o excesso da tinta no paninho e venho colocando nas gradezinhas da gaiola aqui, definindo, então, melhor agora o desenho da gaiola, tá? No passarinho eu não vou agora, porque eu quero essa cor mais forte para a gaiola. Venho novamente aqui, tiro o excesso e vou fazendo todos os veios devagarzinho para não sair do lugar, mesmo que eu tenha colocado, só que o stencil ele é bem abertinho, então às vezes pode mexer do lugar. Então eu venho com movimentos bem delicados, tá? Fazendo um pouquinho de pressão para a tinta sair e entrar nessas gradezinhas do stencil. Agora, com a cor amarelo ouro, novamente, tirando o excesso aqui no paninho, eu venho trabalhando o passarinho aqui. Vou fazer essa parte aqui um amarelinho, tá um pouquinho deslocado aqui, deixa eu colocar um pouquinho mais no lugar, ok? Aqui, tá? Trabalhando com o amarelo ouro. Vou trabalhar novamente o marrom chocolate nessa parte aqui, tá? Cuidar aqui para não sair para fora. E vou trabalhar com um pouquinho do sépia aqui, nessa parte mais escura aqui. Essa parte aqui de dentro eu vou fazer um pouquinho ela mais clarinha, tá? Vou trabalhar com um pouquinho um tom, um azul clarinho ou um pouco do verde, né? E vou mesclando aqui, tá? Agora eu vou tirar o stencil. Aqui, ó, ficou assim. Agora aqui eu vou fazer esse fundo aqui, mais clarinho, com tom de azul, tá? Com o pincel aqui e depois eu torno de novo colocar o stencil. Então, eu vou trabalhar aqui com o vermelho, porque os passarinhos, né, de Natal, eles têm aquela partezinha assim mais avermelhadinha, por baixo, aqui também, por cima aqui um pouquinho, eu vou mesclar, que depois eu vou colocar um preto também. Então, agora já tirei toda essa parte aqui, né, do stencil, já fiz novamente a pintura por cima. E agora estou no passarinho, já fiz uma mão, colocando marrom, colocando um pouquinho do amarelo. Agora eu vou trabalhar com o pincel
dando uma luz aqui nessa partezinha aqui, em volta do olhinho dele, tá? Trabalhando um pouquinho também nessa parte de cima aqui. Depois a gente vem com o preto para dar um pouquinho, para fazer os penotezinhos, né? Então vai realçar mais, tá? Ó, aqui um pouquinho do branco, clareando um pouquinho essa parte, que essa parte vai estar por baixo do stencil. Então você tem que fazer ela por primeiro ou por último depois nos acabamentos. E agora eu venho trabalhando um pouquinho com aqui com um pouquinho de preto em volta dele aqui, tá? Nessa parte aqui também um pouco escureço. E daí vou fazendo, porque agora eu já tô fazendo ele a mão livre. A partezinha do stencil já foi, né? Ó, escureço aqui, nessa parte da asinha aqui também eu dou uma leve escurecida. Vai. E daí agora um pouquinho, eu usei um pouco do verde kiwi nessa parte aqui, vou dar uma clareada, um pouquinho, nessa parte que vem por cima aqui da asinha, com um pouquinho mais de verde. Eu tô com um pincel número 4, bem pequenininho, né, para poder fazer essas partes aqui. Vou fazer o olhinho dele, uma pontinha aqui, pretinha. E também eu venho fazendo o biquinho, ó, bem suave, bem de leve, tá? Pra não ficar grosso, dessa forma. E eu venho trabalhando agora por cima aqui, fazendo umas peninhas bem de leve, nessa parte aqui. Vou usar um pouquinho do verde com preto também, aqui, ó. Puxando de fora para dentro. E vou marcar aqui, ó, uns penotezinhos aqui. Opa, carreguei demais o pincel. Aqui. Eu pego o pincel, ele nessa posição assim. E vou fazendo uns penotezinhos em preto. Tá ficando bonito. Vou dar uma pontinha agora, bem delicada, com um branco agora, com o pincel zerinho, só um pinguinho aqui, ó, tá? No olhinho dele. E vou fazer aqui também, aqui, ó, em cima, na parte de cima do biquinho, um pouquinho mais de luz. Então agora aqui eu já demarquei, já fiz uns galhos onde virar o galinho por cima aqui do passarinho, tá? E vou engrossar um pouquinho essa parte aqui do galinho, vou trazendo com sépia, vou fazendo ele pintando assim, dessa forma, pra ficar um galho mais grosso, não é? E depois eu trago ele pra baixo, também nessa posição, usando sépia, pra engrossar um pouquinho mais essa parte aqui, que é onde o passarinho está segurando. Aí eu venho aqui, eu fiz vários galinhos saindo na diagonal, né, pra cima aqui, e já fiz esse outro para fazer os raminhos, esse igual o que eu fiz num outro pano, que ficou muito bonito. Então, aqui agora estou fazendo vários galinhos com os raminhos para depois colocar as frutinhas em cima. Então, eu faço embaixo um fundinho um pouquinho mais escuro, com verde pinheiro, um pouquinho do verde kiwi desse lado, mais clarinho, né?
que a luz venha mais desse lado. Vou fazendo as puxadinhas em diagonal, desse jeito. Depois eu venho com um pouquinho do amarelo canário desse lado e puxo novamente para dando uma luz. Depois, claro, vai ter ainda o acre puff em cima desses raminhos para imitar a neve. Ele vai ficar muito bonito. Então, ó, aqui nessa parte aqui eu já coloco mais umas frutinhas e vou vendo aqui, né, colocando os raminhos aonde eu achar que deve ir. Aqui tem mais um que eu vou fazer agora. Veja só. Trabalhando com verde pinheiro por baixo. E agora com a tinta vermelha fogo, eu vou fazer algumas bolinhas à mão livre mesmo, em alguns pontos. Posso fazer 2, posso fazer 3, ou posso fazer uma cachopinha de mais de 3. E aí eu vou vendo aqui, faço redondinho, né, primeiro. Depois eu vou usar um pouquinho do sépia, nessa parte mais de cima aqui. Vou colocar mais uma aqui, então essa parte aqui de cima ela vai ficar embaixo da outra, então ela tem que vir um pouquinho mais escura, tá? Ela tem que dar a sombra por baixo. Ó, agora eu faço a outra. E agora eu já fiz essa parte toda, né, das frutinhas, dos raminhos, e agora nós vamos fazer então essa parte aqui da flor de Natal. Já desenhei ela, vou fazer agora aqui umas folhas, aqui nessa parte de baixo também, fazendo umas folhas, trabalhando com verde pinheiro, tá? E já tem um fundo molhado, então facilita essa aplicação dessa tinta, né, com ela molhada aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer uma folha, trabalho um pouquinho com amarelo canário também, nessa parte de cima mais clara, trazendo para dentro um pouco essa luz, um pouquinho do sépia na parte do meio, fazendo aquele contorninho, a nervurinha. Trago essas nervuras um pouquinho para fora aqui, nessa posição, de dentro para fora. E vou trabalhar então agora um pouquinho mais de luz na parte mais clara, né? Desse lado aqui, vou limpar o pincel. Trabalho com um pouquinho do branco, um pouquinho fazendo esse movimento assim, ó. Tirando o excesso da tinta e puxando bem de leve para fora aqui, ó. Um pouquinho de luz nessa parte de cima aqui. E depois, por lado de fora, eu faço um serrilhadinho nessa parte aqui. Que elas são folhas mais escuras, né? Posso trabalhar com um pouquinho do amarelo ouro nessa parte de baixo aqui também, para dar uma leve queimadinha.
agora eu já fiz as folhas, olha só como elas ficaram bonitas e iluminadas. Agora nós vamos trabalhar essa parte aqui, que é a pétala da flor de Natal. Então eu passo um vermelho embaixo, um vermelho fogo, em toda ela. Aí eu venho com um pouquinho do vinho nessa parte de dentro aqui, ó, para escurecer um pouquinho, que tem outras pétalas que estão por cima dela. Então essa parte de baixo aqui, ela tem que ser feita mais escura. Também um pouquinho do sépia. E depois eu venho de leve colocando uma nervura bem no meio, assim como as folhas. Do mesmo jeito que eu fiz as folhas, eu vou colocar uma nervurinha aí. Colocando uma nervurinha, depois eu vou trabalhar a parte clara também, com luz. Então, eu fiz essas partes aqui, tá? Agora, eu vou trabalhar o claro. Então, eu pego um pouquinho do marfim, vou dando um pouquinho de luz entre as nervurinhas, dessa forma, e trabalhando um pouquinho na beiradinha também, um pouco mais claro aqui, trago para dentro, puxando aqui. Vou trabalhar com um pouco do marfim aqui na pontinha dela, bem pouquinho branco, e puxo por cima da folha, ó. Então ela tem essa luz aqui, né, nessas partes de cima aqui. Puxo de leve para dentro, dessa forma. Olha, então ela deu luz, deu profundidade com um pouquinho do escuro. E assim eu vou trabalhar as outras também. Agora eu vou fazer a outra, essa aqui ou essa aqui, tanto faz. Então, agora tá pronto essa parte de fora e nós vamos fazer a mesma coisa nessa parte interna, tá? Aqui ela tem 3 pétalazinhas. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais escuro nessa parte aqui, que ela é do miolo, tá? Na parte mais de cima, a gente vai dar uma luz, vai clarear ela, porque ela está por cima das outras pétalas. Então, a gente faz dessa forma. E vamos vir também com o miolinho aqui, ó, no meio, fazendo as nervurinhas aqui, bem suave. Eu vou trabalhar agora com o pincel número 4, que como é uma parte menor, então a gente pode trabalhar com outro pincel. Esse aqui, ó, número 4, cerdas curtas, da 422. Depois na descrição terá o número. Eu já vou fazendo o vermelho em toda ela aqui, em todas essas pétalazinhas, deixando o meio depois um pouquinho mais escuro para nós fazermos o miolinho, né? Ó, vou colocar o sépia aqui, um pouquinho do vinho também nessa parte, em volta aqui, porque agora vem o claro é que vai definir um pouquinho mais essas pétalas. Então, eu venho aqui da ponta, ó, faço umas puxadinhas assim, ó, tá? Dou uma leve sombreada para dentro, bem de leve, com pouca tinta no pincel, porque eu tô limpando na própria pétala aqui, né? Olha só, ó, um pouquinho mais de tinta aqui, puxo, e aqui eu venho também. Então, nós temos 3 pétalas nessa parte aqui.
um pouquinho do vinho aqui, ó, bem escurinho, tá? E vou fazer umas bolinhas em amarelo, ó, só umas amarelo ouro aqui, ó, bem assim, ó, bem aleatórios, que é o miolinho dela com amarelo ouro, que sai pra fora um pouquinho aqui, ó. E depois eu vou fazer de leve, uns raminhos em sépia. Quase nem se nota aqui. Posso vir com o preto também, para aparecer mais. Vou clarear um pouquinho esse miolinho com amarelo canário, ó. Só umas batidinhas aqui, para dar um pouquinho mais de luz, ó. Então aqui eu já fiz mais um raminho, já fiz mais 3 frutinhas e vou puxar agora para esse lado aqui mais uns raminhos para dar uma continuidade desse lado de cá, né? Então a gente faz uns raminhos assim, mais mais meio em zigue-zague, não tão retinho, dessa forma. Vou puxar mais um aqui. Assim, vou puxar também um aqui pra dentro, puxando que ele vai por cima da gradezinha, aqui, ó, com sépia. Mais uma frutinha aqui, outra aqui. Essas frutinhas são uma graça, né? E vou fazer aqui também, aqui no meio, ó, nessa parte de cima aqui, que ele pega assim. Aqui vamos botar uma. Dessa forma, agora eu vou dar uma luz um pouquinho mais na parte de baixo. Aqui e aqui. Vou escurecer, fazer um pontinho com sépia na parte de cima. Aqui também. E agora nós vamos fazer um pontinho, uma luz, um pontinho branco, bem discreto, ó, só pra dar uma finalização aqui, ó, na parte de cima, né? Onde eu coloquei o escuro, eu coloco um pouquinho do claro, ok? E é isso aí, gente. Então, ó, esse pano ficou maravilhoso, um pano bem natalino, com gaiola e passarinho. Olha só o desenho aqui embaixo. Olha só como ficou, certo? Eu espero que você tenha gostado, comente, né? E compartilhe também para mais pessoas verem esse trabalho muito bonito. Colocarei na descrição as cores que eu usei, certo? Para você se basear, se inspirar e criar o seu projeto.